Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaqueline e hoje eu vim fazer o meu relato de parto para vocês. Mas Jaque, por que um relato depois de 6 meses? Primeiramente, eu queria falar para vocês que quase ninguém sabe, mas o meu parto foi muito complicado. Então, eu acabei criando uma barreira em cima desse tema e eu não tinha forças para vir falar para vocês sem ficar emocionada sobre o que aconteceu no dia do meu parto. Então, eu demorei bastante para conseguir vir falar para vocês o que foi que aconteceu. Quando eu criei o canal aqui no YouTube, eu queria trazer esperança para as meninas que tiveram que fazer a conização. Eu queria mostrar o que acontecia depois da conização, como seria a gravidez após a conização. Tudo isso eu queria trazer a mais sincera experiência. Eu parei de tomar um anticoncepcional em dezembro e em fevereiro eu engravidei. Então foi algo que aconteceu bem rápido e isso me deixando bem feliz. Eu queria compartilhar tudo, queria mostrar tudo. Mas aí eu descobri a IC, insuficiência istmo-cervical. Eu tive que fazer uma cerclagem de emergência, já com 4 meses e pouquinho. E quando eu fiz a cerclagem, 7 dias depois, eu tive que repetir o procedimento. Para quem não sabe, quando a gente faz a cerclagem, a gente corre um risco de aborto de até 7 dias após o procedimento. Então, ele é um procedimento feito tardiamente que acarreta riscos. Foi aí que eu desanimei com o canal, porque o que no início era para trazer esperança e positividade acabou sendo uma experiência muito ruim para mim. Eu não queria compartilhar isso para as pessoas, eu não queria passar essa mensagem ruim para as pessoas, ou que as pessoas pensassem que pudesse acontecer com elas também. Então foi uma gravidez muito difícil, foi uma gravidez de alto risco a partir dos 4 meses e meio, e eu fiz repouso, eu tinha risco de parto prematuro. Quando chegaram as 30 semanas, a gente comemorou de alegria, porque a gente completou 30 semanas e depois de 30 semanas o bebê tem grandes chances de sobreviver se ele nascer prematuramente. Quando eu completei 34 semanas, eu comecei a tomar corticoide, que serve na gestação para ajudar a amadurecer o pulmão do bebê. Caso ele venha prematuramente, ele venha um pouquinho mais preparado, o pulmãozinho dele. Tomei o corticoide por 3 semanas, então 34, 35 e 36 semanas. 36 semanas eu entrei no 9º mês. E a gente decidiu não tirar a cerclagem. Confesso que eu me arrependo um pouco por não ter trocado de obstetra, porque eu queria tirar a cerclagem e tentar um parto normal, mas o meu médico não recomendava. Ele dizia que era muito arriscado e que se durante o procedimento de remoção da cerclagem, se eu tivesse sangramento, eu teria que fazer uma cesariana de emergência. E aí eu fiquei com esse medo, que entre fazer uma cesariana de emergência, eu preferia optar por fazer uma cesariana agendada, onde eu sabia o dia que eu iria lá ter o bebê, conseguiria me preparar psicologicamente, fisicamente para descansar. Em 38 semanas, a gente decidiu marcar a cesariana. E a gente marcou para o dia 25 de novembro de 2020. Eu faço aniversário dia 30 de novembro. O meu médico queria esperar até dia 30 e eu não quis. Eu quis tirar o bebê antes do meu aniversário. Eu não queria que ele tivesse aniversário no mesmo dia que a mãe, né? Tadinho. Então, eu fui fazer o parto cesariana com a cerclagem. Eu fui cerclada. Eu não tirei a cerclagem. Dia 25, pela manhã, a gente teve uma consulta, a gente fez um ultrassom para ver se estava tudo bem com o bebê, se estava tudo certo, se ele estava com um bom peso, se estava tudo certinho. No dia 25 de novembro, eu estava completando 39 semanas e 5 dias. Foi um milagre, porque a gente teve todos os riscos possíveis de um parto prematuro, de um aborto, de tudo ruim. A gente tinha da possibilidade de tudo isso. E chegar nos 9 meses, que são 36 semanas, já foi um milagre.
segurar o bebê até 39 semanas e meia sem... Eu já não tomava mais remédio para inibir contração, para evitar o parto, eu já não estava mais tomando. Então a minha gestação foi milagre atrás de milagre, atrás de milagre, atrás de milagre, atrás de milagre. O meu filho, ele é uma bênção e Papai do Céu me deu ele com muito carinho. Provou pra gente durante todos os dias da minha gestação que quem manda nas coisas é ele e que ele sabe o melhor pra nós e que se a gente confiar e deixar as coisas nas mãos dele, ele não falha. A gente foi na consulta de manhã, fizemos uma pré-avaliação com o anestesista, ele perguntou se eu já tinha feito uma cirurgia, se eu tinha alergia a algum medicamento, aqueles procedimentos padrões, verificou a pressão arterial, tudo certinho, e me recomendou o jejum a partir das 9 horas da manhã, porque eu faria uma cesariana no final da tarde, no começo da noite. Diferente do parto normal, onde você entra em trabalho de parto e você sabe que o seu bebê vai nascer e não tem o que fazer, foi o dia mais angustiante da minha vida, porque eu comecei a pensar que nunca mais seria só eu e que eu faria as coisas na minha hora, na minha vontade, no meu tempo, que eu voltaria para casa com uma responsabilidade enorme, um presentinho, Papai do Céu, alguém para eu cuidar, proteger, amar, dar carinho. Meu internamento estava previsto para as 18h30. Meu esposo trabalhou normalmente no dia e eu fiquei em casa repousando. As bolsas do bebê já estavam arrumadas desde as 30 semanas, então foi tranquilo. Elas já estavam no carro desde então. No final da tarde eu tomei um banho, coloquei uma roupa bem confortável, arrumei meus documentos, arrumei celular, verifiquei as últimas coisas. Meu esposo chegou, trocou de roupa e a gente foi para o hospital. Chegando no hospital, eu fui pulsionada, né, para colocar o acesso para o soro e tudo mais. Entrei na sala de parto mais ou menos 8 horas, fui anestesiada. Eu fiz a anestesia peridural. Eu não sabia que para cesariana poderia usar essa anestesia. Normalmente se usa a RAC, que foi a que eu usei na cerclagem. Mas aqui na cidade, o obstetra disse que eles acabam fazendo a peridural, porque o bebê ele nasce um pouquinho mais ativo, a mamãe, então, ela não perde o movimento, ela perde a sensibilidade, mas ela sente o tato, se você sente o tato, né? Como você mexe as pernas, normal. Eu iria remover a cerclagem junto com a cesariana, eu faria cesariana e depois removeria a cerclagem. Fui anestesiada, doeu, não vou negar. Pra mim doeu. Eu acho que isso muda para cada pessoa, mas para mim doeu. No que eu estava posicionada na maca, o meu esposo já pôde entrar na sala de parto comigo. Ele ficou sentado ao meu lado. Ele até se surpreendeu, eu também. A gente achou que ele só iria entrar quando o bebê já estivesse de fato nascendo, mas não, ele acompanhou todo o processo. Pelo fato de eu poder sentir o tato, o meu cérebro me fez entender que eu estava sentindo dor na hora do corte, mas não é o que acontece, porque você sente o tato. Então, o nosso cérebro faz a gente pensar que a gente esteja sentindo dor. Então, na minha cabeça, eu estava sentindo uma queimação, uma ardência na hora do corte. Mas na hora que estourou a bolsa e eu senti aquele líquido quente nas minhas pernas e eu pude ouvir o choro do meu bebê, foi algo magnífico. Ele nasceu às 8h30 da noite, nasceu pesando 3,4 kg e medindo 48 centímetros. Nasceu super saudável, muito bem, graças a Deus. No que nasceu, cortaram o cordão, colocaram ele do meu lado. Deu tempo de eu olhar para ele e falar, oi filho. Nisso o pediatra já pegou meu bebê e saiu com ele da sala. E o meu marido foi acompanhar o bebê, então eu fiquei pra gente fazer a sutura, né? Fechar a cesariana e remover a cerclagem. Mas nesse momento eu fui sedada pra não sentir a costura, porque como eu fiz uma peridural, eu tava sentindo o tato. Então o anestesista já me avisou que após o bebê nascer, ele me sedaria, faria uma leve sedação e terminaria a cesariana, fecharia tudo e me acordaria para eu ir pro quarto. Porém, poucas pessoas sabem que eu só pude encostar no meu filho 2 dias depois do nascimento dele, porque eu tive o meu bebê num hospital que não tem UTI.
e eu tive uma reação alérgica, que até agora a gente não descobriu o que foi, que fez com que o meu pulmão parasse de fazer a troca de oxigênio. E aí a minha pressão caiu muito, a minha pressão parou em 6. E eles tentavam e tentavam e tentavam recuperar a minha pressão e ela não ficava estável. E nisso eu estava ficando roxa e eu tive que ser entubada. Eu fui entubada na sala de parto, eu fui entubada, eu fui transferida de hospital, eu fiquei na UTI, eu fiquei sozinha, eu fiquei sem ver o meu filho, sem encostar no meu filho por 2 dias. Meu esposo ficou com ele no hospital onde ele nasceu e eu fui transferida de ambulância para um outro hospital porque eu precisei ficar na UTI, porque eu estava entubada. Eu não tenho recordação desse momento, porque a última cena que eu estava consciente, que eu vi acontecendo, foi o pediatra saindo com o bebê e o meu esposo indo atrás dele. Foi ali que eu, apaguei. Eu acordei consciente por alguns minutos dentro da ambulância e eu só lembro de pedir: por favor, eu quero ver meu filho, eu quero ver meu filho, eu quero ver meu filho, porque aquele dia eu achei que eu fosse morrer e eu tinha muito medo de morrer e não ver o meu filho, de não poder encostar no meu filho. Eu só conseguia pedir: por favor, eu quero ver o meu filho, onde é que tá o meu filho, onde é que tá o meu filho? Todo mundo tentava me acalmar porque eu realmente estava mal e eles não queriam me contrariar. Meu bebê nasceu 8h30 da noite, eram 11h30 e eu ainda estava na sala de parto. Nesse momento, o médico desceu para falar com meu esposo e meu esposo disse que foram os piores segundos da vida dele, enquanto o médico chegou todo desesperado e não sabia como falar para ele que eu estava passando mal. Ele disse que foi até a sala de parto de novo, mas eu não me lembro disso, ele me viu e eu não lembro. Olá pessoas, eu sou o Douglas, eu sou o esposo da Jaqueline. Estou aqui para contar o meu lado de como que foi toda essa aventura do parto do Rael. Bem, eu acompanhei toda a parte do parto, enquanto eu fui lá, ela já estava pronta para cesárea, eu acompanhei o corte e tudo mais, o bebê sair. Peguei o bebê, levei para pesar, levei para o pediatra examinar e tudo mais e voltei pro quarto, né? Até aí tudo bem, tava esperando a mãe e o bebê chegarem lá pra gente continuar, né? Pra gente curtir o recém-nascido, né? De repente, chega o bebê, cadê a mãe? Nada da mãe. Fiquei eu lá e o bebê, e nada da mãe, nada da mãe. A enfermeira chegou, falei: cadê a mãe? Ah, estão vendo lá. Vamos dar leite para essa criança, e deram leite de seringa, fizeram uma fórmula lá, pegaram na seringa, deram para ele. De repente chega o obstetra, assustado, eu pergunto o que foi que houve, e naquele pequeno momento que ele não me respondeu, nesses 2 segundos que ele chegou assustado e eu perguntei o que houve, ele não me respondeu. O primeiro pensamento foi que a mãe tinha ido embora, que a Jaque tinha ido embora e deixou o bebê e tinha cumprido a missão dela aqui, né? E que eu tinha que refazer minha vida, que eu tinha que ligar provavelmente para minha mãe morar comigo, que eu tinha que bater o pé no trabalho para poder conseguir uma licença paternidade de tempo maior. Veio tudo isso naqueles 2 segundos, um turbilhão de pensamentos, né? Do que eu ia fazer da minha vida agora. E não, ele falou que ela que já tinha passado o pior, que ela estava bem agora e que ela ia pra UTI, e perguntou se eu queria lá ver ela, né? Esse meu tempo a enfermeira foi lá, foi cuidar do bebê e eu desci até a sala de parto lá para ver. Ela completamente inconsciente, só que a única coisa que eu falava era: eu quero pegar meu filho, eu tô bem, foi só uma tosse, eu quero pegar meu filho. Tanto que eu falo isso pra ela, ela disse que não se lembra, e lá eu só acompanhei os médicos levando ela embora. Eu tinha que ficar no primeira noite do Rael comigo, foi eu e ele gritando pra enfermeira pra poder dar leite pro menino, né? Porque, né, tanto que a gente ia combinar se a gente ia dar chupeta ou não pra ele, eu tive que tomar uma decisão na hora lá e dar chupeta pro menino, porque senão não tinha condições, não tinha mãe, não tinha
Não tinha o leite da mãe. Eu tive que ficar esganando ele com a chupeta enquanto as enfermeiras entregavam leite na seringa para ele. À noite, a médica que acompanhou a cirurgia junto com o obstetra dela chegou lá falando que ela estava bem, que ela pediu fotos do bebê e ela tirou fotos minha segurando o bebê e tudo mais para poder levar para Jaque. E lá no hospital a Jaque conseguiu uma enfermeira, gente boa, que emprestou o celular para ela, né? Então eu consegui ligar para ela, eu consegui mandar algumas fotos para ela ver o bebê. Foi o único jeito dela ver o bebê antes dela ganhar alta, né? Nisso as pessoas mandando mensagem para mim, minha mãe perguntando, a mãe da Jaqueline perguntando como é que estão as coisas, e eu falando, tudo bem. Eu não achei justo, eu não achei viável chegar e falar para as pessoas, sabe, deixar elas preocupadas também, não tinha necessidade. Eu não queria falar para as pessoas como ela estava, não queria falar que ela estava internada, não havia necessidade de deixar as pessoas preocupadas. Ela já estava bem, ela estava na UTI, ela já estava ciente. Quando ela viesse de lá, ela contasse para as pessoas, né? Então, quem pedia foto mandava foto do bebê, mandava foto do Rael, corria lá na enfermeira lá para poder pedir leite quando ele estava com fome, troquei a fralda, fiz tudo o que tinha que ser feito, né? Pai tá aí para isso, pai não ajuda, pai participa, né? E, cara, foi complicado essa primeira noite, ficamos, eu aguentei sozinho, não falei para ninguém o que estava acontecendo, fiquei lá preocupado, pensando na vida. Ainda bem que não foi dessa vez que ela quis ir embora ainda, né? Tamo aí, tamo junto e espero que fiquemos juntos por bastante tempo aí, cuidando dos nossos filhos. Quando eu estava na ambulância, o socorrista ele me mostrou uma foto do meu esposo segurando o meu filho. E aquilo pra mim me encheu de alegria. E aí eu já não lembro de mais nada, eu lembro de só acordar de novo quando eu já estava na UTI. Eu e meu esposo moramos só nós aqui na cidade, nós não temos nenhum parente, nenhum familiar aqui. Então no dia do parto era eu e meu esposo. E eu fui pra UTI sem roupa, sem documento, sem celular, sem nada, né? E o meu esposo ficou no hospital pra ficar com o bebê, pra acompanhar o bebê. Afinal de contas, o bebê tava bem, tava no quarto. Eu não tinha notícias do bebê, eu não tinha notícias do meu marido. Até que de madrugada, quando eu já estava bem, eu já não estava mais entubada, eu estava na UTI ainda, mas eu já estava conseguindo falar, pensar. E aí uma enfermeira me emprestou o celular dela para ligar para o meu esposo, para perguntar como eles estavam, para acalmar meu coração de mãe, que estava doendo muito, sabe? O medo de... não era medo de morrer, mas era o medo de não conseguir ver o meu filho antes disso acontecer, de não conseguir pegar ele no colo, de não conseguir abraçar, de não conseguir falar pra ele seja bem-vindo, porque não deu tempo. Eu liguei pra ele e ele me falou que tava tudo bem, que eles estavam bem, só que o bebê teve que mamar, né? Chegou um momento que o bebê ficou com muita fome e eles tiveram que ir na fórmula, porque, afinal de contas, não sabia se eu ia voltar, né? Naquele momento, o que eu mais queria era ver o meu filho, tocar o meu filho, poder sentir ele. Aí meu esposo me mandou no WhatsApp da enfermeira, ele me mandou um videozinho do meu filho dormindo, ele tinha mamado e dormido. E aquilo finalmente acalmou meu coração. Mas assim, eu me sentia bem, eu tava consciente, então eu queria estar perto do meu filho. Eu não queria mais saber de mais nada, eu não queria saber de mim, eu não queria nada. Eu só queria ver o meu filho. Isso foi de madrugada e eu passei o dia todo na UTI e eles não estavam conseguindo me transferir de volta para o hospital onde o meu filho estava depois que eu já estava melhor. Fui transferida de volta para o hospital só no outro dia à noite, no final da tarde, que conseguiram uma ambulância para me levar de volta. Eu já estava de alta da UTI, tinha ficado tudo bem, tinha sido só um susto, uma reação alérgica a algum medicamento. Foi aí que eu voltei no hospital e tinha muita gente para me receber no corredor, muitas enfermeiras, o meu marido com o meu filho no colo. A primeira coisa que eu fiz
foi segurar ele no colo, falar com ele. Tentei oferecer o peito, porque eu queria ter tido esse momento logo com ele, de mãe e filho, de poder segurar ele, de sentir o calor dele, e isso não aconteceu. Eu fiquei morrendo de medo dele não aceitar o seio, porque ele não passou as primeiras horas comigo. E aí começou um problema seguinte, que eu tive problema com a amamentação, por conta de ter primeiro feito uma cesariana e depois faltou o estímulo do bebê nos primeiros dias. E aí eu descobri que eu tenho o bico plano, então ele também não conseguia pegar. Mas no final das contas deu tudo certo. A gente sobreviveu a uma gestação de alto risco, com muito risco de aborto, de parto prematuro, e deu tudo certo. Ele nasceu no tempo certo, nasceu bem, nasceu saudável. E eu ter sobrevivido ao meu parto, ele foi o último milagre, sabe, da minha gestação, para fechar com chave de ouro esse ciclo tão difícil que foi. No hospital, todo mundo sabia que eu tinha passado muito mal, que foi a mãezinha que passou mal, era o que eles estavam falando. E eu comecei a refletir muito depois daquilo, de que quantas mães acabam não vendo seus filhos depois do parto. O filho nasce e a mãe troca a vida dele por a dela. Eu fiquei muito, muito grata por ter conseguido ficar bem, por ter conseguido pegar o meu filho no colo, ter sentido o calor dele, poder ter abraçado, cheirado, agradecido muito pela vida dele. Mas deu tudo certo no final. E hoje em dia ele tá aqui, é a nossa alegria, é o xodózinho da casa. E depois de muito pensar, eu resolvi trazer esse vídeo contando um pouquinho pra vocês de que há esperança, de que embora a minha história tenha sido difícil, ela teve um final magnífico, um final maravilhoso, o melhor impossível. E eu tô bem, meu filho tá bem, a gente contrariou todas as estatísticas e probabilidades de dar errado. A gente contrariou e deu certo, e a gente é muito persistente. Tem uma coisa que meu esposo fala e que eu acredito que seja verdade, é que ele fala: você só não morreu porque você queria muito ver o seu filho. Durante a gestação, por vários dias eu pensava, pô, será que é hoje? Será que eu vou vencer o dia de hoje? Será que meu filho vai ficar na minha barriga mais um dia? E deu tudo certo, a gente ficou quase 40 semanas. Como eu já falei em um outro vídeo, Deus não coloca sonhos no nosso coração que a gente não seja capaz de alcançar. E eu queria muito ser mãe e hoje em dia eu realizei esse sonho. Então, se você chegou aqui no canal procurando sobre IC, sobre parto após cerclagem, não perca esperança, não tome o meu caso como um absoluto, mas saiba que milagres acontecem todos os dias, todos os tempos, todos os minutos e todos os segundos. Apenas confie e entregue nas mãos de Deus. E esse é o meu milagrinho, o meu presentinho do Papai do Céu, nosso menininho. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais.